A Organização das Nações Unidas, a ONU, estima que a população mundial deverá atingir cerca de 9,8 bilhões de pessoas até 2050. Essa população, que está cada vez mais urbana e mais idosa, vai pressionar os setores agroalimentar e agroindustrial, podendo elevar os riscos relacionados à poluição, esgotamento do solo, água e biodiversidade, intensificando as mudanças climáticas globais. Hoje, muito se debate sobre como iremos alimentar essa população, já que o êxodo rural está cada vez maior. Para comentar sobre esse assunto, nós recebemos aqui em nossos estúdios o analista de agronegócios do SBA, João Pedro Cuti Dias. Bom dia, João. Bom dia a todos vocês. 9 bilhões e meio a previsão da população mundial em 2050, que daqui 30 e poucos anos é rápido, vamos chegar lá. A grande questão é o seguinte, numa hora que você aumenta a população, e à medida que você começa a aumentar a renda, especialmente nesses países da Ásia, aumenta a renda per capita, aumenta o consumo de alimentos, principalmente alimentos de origem proteica, mais ricos em proteína, como as carnes, laticínios, etc. Então, a grande dúvida é como produzir tudo isso para atender essa população e principalmente essa demanda crescente que vai ter de alimentos no mundo. O ex-presidente da Embrapa, o Maurício, fez um belo artigo mostrando como é que está a situação da posse da terra no mundo. Hoje, no mundo deve ter, pegando 111 países, nós estamos falando em 460 milhões de propriedades rurais. 72% delas têm menos de 1 hectare. Ou seja, o grande desafio é como você fazer essa massa, esse grande volume de propriedades rurais no Brasil produzirem e serem pelo menos autossuficientes e gerar excedente para atender a demanda de mercado. Aqui no Brasil nós temos 5.300.000 propriedades. Se você olhar como é que fica a distribuição da produção no Brasil, das 5.300.000, 0,5%, 0,5% responde por 51% do valor bruto da produção agropecuária brasileira. Ou seja, em algumas culturas a concentração é muito grande. Exemplo, o algodão. O algodão hoje é baile da gafeira. Quem está fora não entra, está dentro não sai, por causa do volume de capital, da necessidade de capital para você tocar uma atividade agrícola igual a essa. Então, nós estamos no Brasil o seguinte, você tem mais de 3 milhões e 400, 3 milhões e meio, que você não consegue gerar um salário mínimo por adulto por ano. Então, essa é a grande questão. Como é que eu enfrento esse problema? Não é só no Brasil, no mundo inteiro está acontecendo isso. Se você pegar um país como a Índia, por exemplo, que é um país que está crescendo a economia na faixa de mais que a China, cresce a base de 7% ao ano, o PIB indiano. A propriedade média na Índia, há uns 20 anos atrás, era 2,4 hectares por propriedade. Hoje nós estamos falando em 1,2, metade disso. Ou seja, é uma população que cresce, no meio rural cresce proporcionalmente mais ainda ao número de filhos das famílias. O que acontece? Começa a dividir e fica tudo pequenas chacrinhas. A dificuldade é como é que você consegue colocar tecnologia, como é que você consegue intensificar, como é que você consegue produzir. O que acontece com a pequena propriedade? Ela não tem acesso a informações de tecnologia, ou seja, o caso típico do Brasil, se você pegar o volume de informações que são geradas pela Embrapa, pelas universidades, pelas fundações, muito pouco chega naqueles, por exemplo, assentado rural, ele não recebe essas informações, muito pouca informação chega para ele, então ele fica parado no tempo, ele não consegue aproveitar esse avanço da tecnologia para usar na sua propriedade. Outro problema maior, ele não consegue levar os insumos para a sua propriedade. Hoje, você for comprar adubo ensacado, por exemplo, você paga quase que 20% mais caro do que você comprar a granel. Só que ele não tem estrutura, ele não tem como desembarcar um big bag, ele não tem como aplicar e tal. Então, tudo isso encarece. Na hora de vender a produção, é volume pequeno. Leite, por exemplo, que é algo que é constante na maior parte das propriedades rurais brasileiras, pequenas propriedades. 70, 80, 100 litros de leite por dia, o laticínio não tem interesse em buscar isso aí com ele. Então, e outra coisa, atrasa para buscar, azeda, piora a qualidade do leite, então tudo isso prejudica ele. Então, a grande dificuldade é você conseguir gerar um modelo de produção que você
consiga dar condições para que essa massa de produtores rurais possam produzir. Aqui no Brasil, nesse delírio da esquerda, nos 14 anos anteriores agora, chegou a se pensar em propriedades coletivas. Aqui no Mato Grosso do Sul tem uma propriedade chamada Fazenda Itamaraty, que foi o maior produtor de soja do Brasil na década de 70. Fizeram uma propriedade coletiva. Não deu nada. Por quê? Porque ninguém fica responsável, ninguém gerencia o processo, acabou com o negócio lá, virou chacrinhas de lazer. Então, nós temos que pensar em achar modelos. A ministra da Agricultura, nessa primeira fase do governo agora, a meta dela foi fazer o quê? Achar maneiras de trazer esse pessoal para a produção e dar condições que eles tenham renda que possa se manter na propriedade e ter uma vida razoável, uma vida decente. Como é que faz isso aí? Primeira coisa que tem que fazer é organizar. Um proprietário com 10, 12 hectares é muito difícil ele se viabilizar individualmente. Agora, se juntar 10, 12 propriedades e trabalharem em conjunto, discutir em conjunto, comprar insumos em conjunto, ter assistência técnica em conjunto, contratar serviços de terceiros em conjunto, tudo isso acaba sendo viabilizando o processo. Mas como é que faz isso? Primeira coisa é organizá-los, fazer com que eles se organizem e eles mesmos se autogerenciem. Aqui no Brasil é muito comum os políticos fazer as chamadas emendas parlamentares para comprar uma equipe motorizada, uma equipe de trator, grade, etc., que possa fazer preparo de solo. O que acontece? Eles pegam e entregam essa equipe, custa 300, 400 mil reais. Os produtores não têm organização, o que acontece? Não gerenciam o processo, não entram não pagam pelo menos o custo da máquina para fazer o serviço. Passa um ano, não foi feita manutenção, não foi feito trocou peça. A hora que quebra uma peça mais séria, estraga um motor, estraga a transmissão, qualquer outra coisa, fica encostado. Aí nós vira ferro velho, vira lixo na fazenda. Ou seja, primeiro tem que organizar o setor o pequeno produtor. Se ele não for organizado, as coisas não acontecem. Organizou ele, tem que fazer uma assistência técnica. Vai fazer individual? É muito pouco provável que dê certo. Precisaria muita gente e custaria muito caro. Agora, se fizer um trabalho envolvendo grupos de produtores, fazer numa propriedade, servir de modelo e ser o ponto de encontro dos produtores, aí começa a se tornar viável. Ou seja, o técnico vai lá, junta todos os produtores que estão interessados, dá assistência técnica e eles replicam isso nas suas propriedades. Aí começa a funcionar. Eu vou precisar de calcário. Para levar 10 toneladas de calcário, é muito difícil arrumar um caminhão. Ou se arrumar, é muito caro. O que pode fazer? Vamos comprar uma carreta de 52 toneladas. Só que não atende atende 5, atende 6 propriedades. Aí está certo. Como é que eu vou aplicar? Não tem, é difícil aplicar calcário se você não tem equipamento, não tem trator, não tem esparramador. Contrata o serviço em bloco, ou seja, para fazer aplicar em 10 hectares, é difícil você levar um trator e um equipamento para fazer isso. Agora, se forem 10 produtores, cada um com 5 hectares, passa a ser 50 hectares. Aí fica mais fácil fazer e conseguir contratar. Tudo bem, vamos fazer isso. Na hora de colher, para colher 5 hectares, 10 hectares, é difícil arrumar uma colhedeira para fazer esse serviço. Agora, se eles se reunirem em bloco e você tiver um volume de área para colher de 50, de 80, 100, 150 hectares, aí você consegue. Então, essas coisas que são básicas, que dependem de gestão, nós temos que colocar no dia a dia nosso. O governo tem que ser um agente catalisador, ele tem que procurar resolver, equacionar esse problema. Caso contrário, nós teremos milhões de chacrinhas no Brasil, a maior parte vão ser vendidas para virar chácara de recreio, e nós, brasileiros, que pagamos impostos, estamos jogando dinheiro fora. Nós precisamos mudar esse quadro, e esse quadro passa pela organização do pequeno produtor, capacitação dele e fazer com que ele trabalhe, ele veja o vizinho dele, não como concorrente, ao contrário, como um companheiro e que haja uma união para poder trabalhar em conjunto. As coisas melhoram e melhoram muito se isso for levado a sério.